Boa tarde a todos. Aqui estamos chegando mais uma vez, meus amigos, meus irmãos, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos a Deus, a este Pai de infinita bondade e amor, pela graça da vida, pelo dom da vida. Muito obrigado, ó Pai, por mais esta oportunidade que nos concedeu de aqui nos encontrarmos mais uma vez, fazendo experiências aqui no plano físico, ligados a um instrumento que nós conhecemos como corpo físico. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre têm nos dispensado ao longo da nossa trajetória. Agradecemos a todos esses companheiros que têm nos acompanhado ao longo da nossa trajetória, ao longo dos nossos estudos, das nossas reflexões. Muito obrigado a todos. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Então aqui estamos chegando mais uma vez, neste início de tarde do dia 28 de maio de 2020, para fazermos mais uma vez o estudo do capítulo 40 do livro Agenda Cristã. Porque o estudo que fizemos ontem, a imagem não ficou boa, ficou distorcida, não ficou realmente legal. Então tivemos que excluir o vídeo e aqui nos encontramos mais uma vez para realizarmos o mesmo estudo, as mesmas reflexões, mas com certeza sairá muita coisa diferente, porque hoje, com certeza, todos nós já somos diferentes, já somos um pouco diferentes de ontem. Então aqui iniciando estas reflexões, conforme temos como título no o capítulo 40, que tem Emmanuel deu como título, Pode Acreditar. Então aqui ele nos diz que pode acreditar que em muitas situações da nossa vida, em muitos dos campos de atuação da nossa vida, se nós realmente não aproveitarmos as oportunidades que nos forem concedidas, não terá adiantado quase que de nada estarmos aqui. Exatamente por isto que nos encontramos aqui, no plano físico. Exatamente por isto que nos encontramos aqui, juntos, estudando o Evangelho do Cristo. E podemos realmente acreditar que temos que fazer a nossa parte. Conforme Jesus nos fala, fazei esforços. Fazei esforços para entrar pela porta estreita. Então nós temos que dar a nossa cota de contribuição neste esforço constante de transformação. Então vejamos e prestemos bastante atenção nas lições que Emmanuel nos traz neste capítulo. E ele começa nos dizendo o seguinte: falará você na bondade a todo instante. Então aqui ele nos chama a atenção já de início que poderemos falar sobre bondade, poderemos falar da bondade a todo instante. A todo instante, em todos os momentos da nossa vida, poderemos estar falando da bondade e sobre a bondade. Mas, no entanto, se não for bom, isso será inútil para a sua felicidade. Então, Emmanuel nos fala que não adianta simplesmente falar de bondade. Nós precisamos colocar em prática, nós precisamos ser bons, nós precisamos nos melhorar. Não adianta falar para os outros e eu e nós não melhorarmos. Então, é preciso falar de bondade, falar sobre bondade e, ao mesmo tempo, exemplificar esta bondade nas nossas menores atitudes do dia a dia. E aí ele acrescenta na sequência: sua mão escreverá belas páginas. Imaginemos que nós tenhamos o dom de escrever. Tenhamos o dom de escrever e escrevamos belas páginas.
Mas do que adiantará estas belas páginas se eu não utilizar esses ensinamentos que chegam através das minhas mãos para a minha transformação? E aí ele diz, atendendo à inspiração superior. Então, escrevendo belas páginas, atendendo à inspiração superior. No entanto, se você não estampar a beleza delas em seu espírito, não passará de estafeta sem inteligência. Então, aqui nos chama a atenção que é preciso colocar em prática aquilo que nós escrevemos, aquilo que nós falamos aos outros, porque o primeiro necessitado, sem sombra de dúvida, se estamos receitando aos outros uma determinada necessidade de transformação, passando ao outro aquelas informações mínimas necessárias para se tornar uma pessoa melhor, sem sombra de dúvida, se chegou esta inspiração através de nós para falarmos ao outro, não é para o outro simplesmente que aquela inspiração chegou. É, em primeiro lugar e acima de tudo, a mim mesmo que chegou aquela inspiração para a minha transformação. É igual imaginarmos um médium, seja ele psicofônico, psicográfico, que recebe belíssimas páginas, belíssimas mensagens de esclarecimentos vindas do além. Muitos médiuns, muitos companheiros de jornada que não estudam a doutrina espírita, se comportam e imaginam que aquelas páginas que ele recebe através das suas mãos, através da inspiração da espiritualidade, é para os outros. Mas como nós sabemos, e os espíritos amigos nos esclarecem, que em primeiro lugar, aquela mensagem é para o médium. É o médium que está recebendo e que precisa em primeiro lugar, e exatamente por isto que ele está naquela condição de intermediário, para amanhã ou depois ele não reclamar que não teve oportunidade do esclarecimento. Então, na sequência, Emmanuel nos diz, lerá maravilhosos livros, com emoção e lágrimas. Então, aqui ele nos fala sobre a leitura. Quantos livros nós temos à nossa disposição para a leitura, para o nosso esclarecimento? E aí ele nos fala que em muitas situações, muitas leituras são tão belas que podem nos levar às lágrimas. E ontem, inclusive, quando estávamos comentando este ponto, lembramos de toda a obra que Chico Xavier nos deixou, mais de 400 livros que nós temos à nossa disposição para estudarmos. Do que adianta estudarmos todos estes livros, lermos todos esses livros e não nos transformarmos em pessoas melhores, não aplicarmos estes ensinamentos na nossa e para a nossa vida, conforme ele fala aqui, ó, Todavia, se não aplicar o que você leu, será tão somente um péssimo registrador. Então aqui ele nos fala que se nós lermos, por mais que lermos e por mais que sejam belas as leituras, por mais que sejam maravilhosos os livros que tenhamos lido, se nós não aplicarmos isto para a nossa melhoria, simplesmente não registramos nada daquilo que lemos, ou seja, péssimos registradores das leituras que tenhamos feito. E aí ele nos fala sobre o cultivar das convicções. Cultivar as convicções. Ele nos diz, cultivará convicções sinceras. Cultivarás convicções sinceras em matéria de fé. Entretanto, se essas convicções de fé que cultivamos não servir para a renovação para o bem, sua mente estará resumida a um cabide de máximas religiosas. Aqui ele faz a comparação de cabides que nós usamos para pendurar as roupas em nossos armários, nos nossos guarda-roupas. Então, se nós cultivarmos as convicções de fé e não usarmos estas convicções para a nossa renovação para o bem, estaremos apenas dependurando simbolicamente, conforme ele usa aqui, nesses cabides as máximas religiosas. Decoraremos máximas religiosas
e deixaremos dependuradas, mas não usaremos para nossa renovação. Usaremos estas máximas querendo transformar os outros, mas não para nós mesmos. Do que adianta? Ou do que adiantam essas máximas religiosas que nós decoramos ou que venhamos decorar ao longo da nossa jornada? E aí ele nos diz ainda sobre a capacidade de orientação às outras criaturas, sua capacidade de orientar, disciplinar muita gente, melhorando personalidades, sua capacidade de orientar, disciplinará muita gente, melhorando personalidades. Então, digamos que nós tenhamos aquela condição de orientar na disciplina ou para a disciplina de muita gente. Igual estamos fazendo aqui, não com o intuito de discipliná-los, mas com o intuito de nós, conjuntamente, nos orientarmos e nos disciplinarmos. Do que adianta estarmos aqui falando do Evangelho, espalhando, semeando o Evangelho para os outros, se não usarmos isto para nós mesmos? A mim mesmo, em primeiro lugar, igual ele diz aí, contudo, se você não se disciplinar, a lei o defrontará com o mesmo rigor com que ela se utiliza de você para aprimorar os outros. Então, a lei divina nos utilizam constantemente, já que Deus age na vida dos seus filhos através dos outros filhos que já têm condições de fazer isto. Então, Deus, esta lei suprema, nos utilizam para estes procedimentos de semeadura, mas é lógico que nós precisamos também de disciplina. Igual ele nos fala, que Emmanuel nos lembra, não adianta você usar a sua condição de disciplinador, de semeador, se você não utiliza esses ensinamentos para a sua disciplina. Como constantemente gosto de lembrar e relembrar, não para vocês, mas para mim mesmo, tudo o que estamos falando aqui, não estamos falando especificamente para vocês. Eu, sem sombra de dúvida, tenho esta consciência que sou o mais necessitado de todos desses ensinamentos. E exatamente por isto que estamos constantemente falando. Antes falávamos apenas de forma presencial nos centros espíritas. Agora, devido à pandemia, não estamos tendo condições de falarmos presencialmente. Agora estamos falando virtualmente para muito mais gente e ainda com muito mais frequência. Não porque vocês precisam especialmente, mas com certeza este aumento da frequência da fala em relação ao Evangelho, sem sombra de dúvida, era para me lembrar, ou lembrar-me das minhas necessidades. Então precisamos, sem sombra de dúvida, nos esforçarmos para nos tornarmos pessoas melhores. E aí nos diz ainda Emmanuel, você conhecerá perfeitamente as lições para o caminho e passará ante os olhos morais do mundo a galeria dos heróis e dos santos. E aí ele acrescenta, mas se não praticar os bons ensinamentos que conhece perante as leis divinas, recomeçará sempre o seu trabalho e cada vez mais dificilmente. Então aqui ele nos chama a atenção que se nós conhecemos, se nós temos já o conhecimento das lições para o caminho, para realizarmos uma caminhada de uma forma mais tranquila, as pessoas que estão caminhando aqui conosco irão digamos assim, irão nos ver, e principalmente depois que não estivermos aqui, como sendo um herói que espalhou bastante o Evangelho de Jesus, como sendo uma pessoa, não é o meu caso, mas muitos como pessoas já na condição quase que de santas. Mas do que isto adiantará se eu não estiver usado esses bons ensinamentos para a minha transformação? Sem sombra de dúvida, eu terei que recomeçar em outros momentos, em outras existências carnais. E aí ele diz aqui, e em situações bem mais difíceis. As facilidades que estamos tendo hoje, com certeza, se não aproveitarmos,
numa próxima existência, será mais difícil para valorizarmos a nossa existência. E aí Emmanuel encerra dizendo aqui o seguinte: você chamará a Jesus, Mestre e Senhor. E sem sombra de dúvida, Jesus é o Mestre e Senhor, o nosso guia e modelo, conforme nós encontramos na questão 625 de O Livro dos Espíritos. Se não quiser, porém, aprender a servir com Ele, suas palavras soarão sem qualquer sentido. Então aqui ele nos lembra, se nós consideramos Jesus como Mestre e Senhor, mas se não usarmos os seus ensinamentos, se não servirmos dos seus ensinamentos, aprendendo realmente os seus ensinamentos na prática, os ensinamentos de Jesus soarão para nós na prática sem sentido nenhum. Simplesmente nós falamos que aceitamos Jesus como sendo o Salvador, como sendo Mestre e Senhor, como sendo guia e modelo para a nossa caminhada, mas se não praticarmos os seus ensinamentos, isso não valerá de nada para a nossa vida. Então precisamos sim lembrarmos constantemente o lembrete, o aviso que Maria de Nazaré fez no início, conforme nós encontramos nos registros dos evangelistas, no início do trabalho messiânico de Jesus, naquele chamado primeiro milagre que Jesus realizou nas bodas de Caná da Galileia, quando Maria disse aos servos daquela casa, antes de ele transformar água em vinho, fazei tudo o que ele disser. Então Maria não estava falando aos servos da casa, conforme João, evangelista, anotou no capítulo 2, versículo 5. Então Maria não estava falando aos servos da casa, simplesmente, mas estava falando a todos nós: fazei tudo o que o meu filho vos disser. Então é isto que nós precisamos, lembrar constantemente e nos esforçarmos para fazermos tudo que Jesus nos disse. E Jesus também nos disse: vinde a mim. Vinde a mim, todos vós que sofreis, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então Jesus não nos promete resolver os nossos problemas, mas ele nos promete o alívio dos nossos problemas. Resolver os nossos problemas, sem sombra de dúvida, é responsabilidade nossa, é atribuição nossa. Jesus nos auxilia na nossa caminhada. O resto, sem sombra de dúvida, é por nossa conta, lembrando os ensinamentos de Maria de Nazaré, fazendo tudo o que Jesus nos disse: amai-vos uns aos outros, não fazei ao outro aquilo que você gostaria que ele te fizesse, ou fazei ao outro aquilo que você gostaria que ele lhe fizesse. Muita paz a todos e até breve, meus irmãos, até muito breve, que retornaremos com a permissão do Pai de infinita bondade e amor para realizarmos mais um estudo do livro Calma. Em breve retornaremos. Paz aos nossos corações.